aí, pessoal, tudo bem? Começa aqui mais um episódio do podcast Música Pra Ver, o espaço no qual o musicapavê.com ganha o formato áudio. Caso você não conheça, isso aqui é um podcast para fãs de música, feitos por fãs de música que querem aprofundar as conversas. E dessa vez, a proposta é investigar algumas movimentações possíveis que se dão a partir do som, daí o nosso título Objeto em Trânsito. Bom, com a música, nós transitamos por estilos diferentes, conhecemos pessoas diversas, ou até mesmo somos levados a outros locais. E o papo hoje é sobre isso, seja com artistas que amamos ou aqui entre a equipe do Música Pra Ver. E antes de tudo, eu quero te contar que lá no musicapavê.com, na aba podcasts, você encontra uma página com todos os vídeos e músicas e discos citados ao longo desse episódio. Tudo bem organizadinho para você não perder nenhum lançamento. E olha, por falar em lançamento, esse episódio chega ao mundo no mesmo dia em que Ana Canhas lança o disco Vida Real. É uma obra bastante autobiográfica, na qual a artista pôde escrever muito de si e de sua história, em colaborações com Ney Matogrosso, Ivete Sangalo e Roberta Miranda, só gigantes. E olha, eu não quero trazer spoilers, a Ana contou na entrevista vários detalhes sobre a obra. Então bora escutar. Participaram dessa conversa Andressa Brito, Bruno Takaoka Pugliese e Gabriela Pavão. Ana Canhas, que bom poder falar contigo. Minha primeira pergunta, fazendo jus ao tema desse episódio, é te perguntar: por onde você observa o objeto música, sua música, transitar pelo mundo? Uau! Ai, André, eu observo em cima do palco, quando eu vejo o rosto das pessoas, desde aquela pessoa que tá com os chakras todos abertos, falando, me emociona, pelo amor de Deus, até aquelas pessoas que estão com a camiseta do Misfits, com aquele saquinho de pedra ali no bolso para falar, vai, quero ver, quero ver. E aí, quando você vê o cara tá com o bracinho pro alto, cantando e chorando. A música, meu querido, tem um poder para transitar dentro dos corações e das almas que é inigualável. A música é uma joia entre as artes, porque ela promove comunhão, transcendência, existencialmente falando, e também da forma mais material, concreta possível, que são lágrimas, sorrisos, coraçõezinhos assim, sabe? Então, o meu objeto em trânsito é em cima do palco e o que a gente deixa dentro dos discos, né? Que ficam ali registrados eternamente para que as pessoas possam ouvir no momentinho que elas quiserem da vida delas e se conectar com a mensagem. É muito. Eu acho que se tem uma profissão para a gente dizer assim, objeto em trânsito, talvez seja a música. É isso aí. E por falar em disco, me chamou a atenção como em vida real você diz transitar entre diferentes Ana também, né? Sim, super, porque eu acho que nenhuma mulher é só uma. Eu acho que para começar nosso cerceamento de existência, né? Ele nos coloca em várias situações que a gente vai aprendendo a lidar, desde opressões a glórias de ser mulher, né? E são inúmeras. Então, eu me sinto várias, também artisticamente. A Ana do violão, que toca gaita, que aprendeu a tocar gaita ouvindo Alanis Morissette, que vai abrir o show da Alanis domingão, né? Que a vida é louca. E a Ana, que gosta de pop, que cresceu ouvindo Lulu Santos, Claudinho Buchecha, Rita Lee. Então, esse disco, ele tenta contemplar essa envergadura, que é um espectro até amplo, né, de referências, que vai de Bob Dylan, Belchior, e muitas outras coisas, né, tipo Billie Holiday. Enfim, é muita coisa. Então, eu tentei trazer esses metaversos aí todos, né? Não deve ter sido fácil montar um repertório com tanta Não. multiplicidade assim, né? Como é que foi essa Não experiência? foi, não foi, cara. Eu escrevi mais de 20 canções, 25. Eu sabia que eu tinha que fazer um disco definitivo, assim. Por mais que o tema do nosso assunto seja objeto em trânsito, eu acho que eu estava no momento pós-belchiorano de definir. Porque eu atraí um público muito maior, né? Muita gente chegou por causa do Belchior. E eu encarei isso de frente. Falei, agora o que que eu tenho para dizer depois de ter cantado essas canções do cara? Que eu vou falar, gente? O sarrafo subiu pra caralho, né? Muito. Então, meu amigo, eu estava de frente pra mim.
Tipo assim, o que que eu faço? Porque o Belchior me convida, ele fala, Ana, ele vem no meu ouvido aqui, ele fala, sabe qual é o segredo? Fale de você, minha querida. Conte as histórias que você viveu, porque foi isso que eu fiz em Coração Selvagem, em Paralelas, em Divina Comédia Humana. E eram as canções que eu me debulhava no palco. Eu falava, cara, é isso, eu tenho que falar sobre a minha vida real, que seria arrancar essa máscara, né? De. Ah, cara, da internet hoje em dia todo mundo querendo abafar e causar e ser lindo e maravilhoso e perfeito. E eu queria vir dizendo, gente, a vida é isso, a vida tem morte, a vida tem perda, a vida tem ser amante, com a amiga se liga, que eu fui amante do cara casado, só me fudi, rasguei a cartilha do feminismo e passei por isso. A vida tem glórias de paixões, a vida tem reflexões profundas, e a vida tem banalidades também. Isso que é maravilhoso, né? Não tem roteiro a vida. Então, não sei se eu já divaguei, mas é por aí, né? Mas olha, eu amei essa divagação até para entender se existe alguma linearidade entre as narrativas que você conta. Porque na minha interpretação, eu vejo que o que eu só vejo em você talvez seja uma paquera, depois em Derreti você se rende à paixão, aí em Brigadeiro e Café você já está se declarando. Existe alguma conexão entre essas histórias? É com a mesma pessoa, essa narrativa? Como que ela se transcende dentro dessa vivência? Gente, olha, eu vou falar muito a real para Prazer, vocês. Ana. Essas canções foram escritas ao longo dos últimos 10 anos da minha Muito. vida. Então, muitas dessas canções de amor, de entrega, paixão, tesão, tudo, elas têm pessoas direcionadas, que eu não posso contar publicamente quem são, porque algumas são famosas. Mas são amores vividos, não vividos. Tipo, Derreti é uma paixão que eu tive por um cara que eu admiro muito, uma pessoa, um artista maravilhoso. O cara é casado e não rolou, entendeu? Foi o famoso toco, toco, e tudo bem, né? Então, eu lembrei do filme O Último Tango em Paris, do Bertolucci, que eu gosto, apesar de ser um filme muito polêmico por causa da Maria Schneider, uma tristeza, tudo aquilo, mas o filme em si foi um filme que me impactou quando eu tinha 18 anos. Ele é um filme que o Brando, o Marlon Brando, super sendo o Marlon Brando naquele filme, né? Então, eu transpus a minha paixão não vivida com essa pessoa um delírio de tipo, mano, e se ele não fosse quem ele é, e se eu não fosse quem eu sou, e a gente se encontrasse, não soubesse o nome um do outro, saísse transando loucamente. A minha ideia era essa. Então, tem isso, tem canção feita para ex-namorado, que eu posso revelar aqui, que é o João Weiner, maravilhoso, que foi meu namorado 2 anos, que hoje é meu amigo, o melhor ex-namorado que eu tenho. E Voa é para ele, por exemplo, eu fiz em 2017, quando estávamos namorando. Então, todas têm vivências, assim, né? São todas canções muito biográficas. Agora, foi o que eu respondi para a menina que me entrevistou antes também. Eu acho que a gente tem várias fases, sabe? Eu já fui casada há 10 anos, eu já roletei na pandemia, peguei 30 pessoas em um ano, querendo viver os privilégios masculinos, porque os homens nunca são julgados por saírem com muitas mulheres, e nós, mulheres, somos julgadas por sairmos com várias pessoas. Então, eu já fui de uma ponta a outra na experiência amorosa, sabe? Do date que é só um casual ali, você fala, legal, valeu, foi massa te conhecer, mas não senti nada. Então, fiz vários estudos antropológicos de relações, assim, e acho que Transitou tá tudo. bastante nas relações também, né? Nossa, super, super. E hoje eu sou convicta de que o que importa é você estar feliz, entendeu? Pactos claros, amizades longas. E eu sou aquela que gosta de ser amiga do ex na medida do possível, né? Então, ou da ex, do ex ou da ex. Então, tipo, eu acho que o que vale é isso. E eu gosto essa progressão no disco Derreti, que é esse encontro meio casuals, não vamos revelar os nomes, vamos transar loucamente. Aí vai pro Quero um Love, que já é assim, tô permitindo que essa pessoa faça parte da minha vida, né? Porque hoje em dia tá difícil, né? A gente deixar o boy, a pessoa entrar na sua vida mesmo, frequentar sua casa, conhecer seus pets, tem que merecer muito, né? E aí já vai pro Brigadeiro e Café ali com a Ivete, que é tipo, mano, mesmo que não dê certo, eu vou gostar de você, sacou? Tá tudo bem. Se você não quiser me ver, eu vou pra Plutão, vou pra puta que pariu isso aí. Ou tipo, Voa, que é essa canção de tipo mais transcendental, balada clássica, né? Tem várias facetas, né? Porque somos múltiplas, né? Toda mulher é além. Ana, eu achei muito interessante que você fala que você encara o Vida Real como o seu álbum de estreia, né? Então, eu queria Sim, saber do porquê de você enxergar o álbum dessa maneira, e até a gente falando aqui de objetos em trânsito, né? Falando de trajetória, se esse é seu disco de estreia, talvez um começo, talvez um recomeço, como é que você sim. enxerga a sua trajetória até aqui, seus trabalhos anteriores? Olha,
essa pergunta é super legal, porque todas as perguntas que vocês estão fazendo são ótimas. Eu tenho muitos altos e baixos, né, na minha vida e na minha carreira. A carreira sempre refletiu esses altos e baixos. Então, eu acho que, não que seja um disco de estreia, mas eu acho que é um disco de renascimento mesmo, porque primeira coisa, eu tive a oportunidade de trabalhar com duas pessoas nesse disco que foram muito importantes, que são muito experientes. Ambos têm 60 anos, viveram a música brasileira de uma forma muito legal, que são o Dudu Marotti e o Fernando Furtado, meu empresário, que cuidou do Skank durante 30 anos. Então, também foi um disco que foi gestado por 14 meses. Eu nunca tinha ficado 14 meses. Eu sempre fiz disco um mês, 2 meses, gravadora, tá pagando estúdio, vai. Dessa vez não, tudo independente, vamos fazer o tempo longo. Você grava música e, tipo, meses depois você vê se você ainda gosta dessa música, se essa letra ainda faz sentido. Isso coloca, o tempo decanta na arte, lugares outros que antes eu não tinha vivido ainda. Tem o Belchior, que eu acho que é um divisor de águas na minha existência, na minha carreira, que, como eu falei, sobe o sarrafo muito pra mim, né? Ter muito cuidado com o que eu vou dizer, com o que eu vou cantar. E entender o lugar da perenidade, cara. Tá tudo tão frugal, tudo tão fugaz, internet, mentes dissociadas, fragmentadas, muitas abas, muitos aplicativos. O que faz algo ser perene? O que faz algo atravessar a janela do tempo, do espaço-tempo, sabe? Então, eu entendi assim, eu encarei esse disco como uma montanha mesmo, que eu tinha que escalar, de colocar todas as minhas verdades. Então, tem canção para o meu irmão que faleceu, tem canção para amores vividos e não vividos, tem a canção que eu fui amante do cara casado e só pirei nessa loucura, rasguei a cartilha do feminismo e só me humilhei, vivi de migalhas. Então, tá tudo ali, sabe? E canções. Tem um amigo, tem uma canção que chama Vai Passar, que é para um amigo meu que tirou a própria vida. Eu queria fazer um arco do todo, né? E ao mesmo tempo não tem uma permanência, né, Bruno? Assim, a vida é fluxo, ciclos, não tem permanência, cara. É hoje, só por hoje vou ficar vivo, só por hoje vou tentar ser legal com todo mundo ao meu redor, sabe? Só por hoje. Hoje eu tô puto, não quero falar com ninguém. Então eu queria trazer um disco assim, que manifestasse várias facetas, né, de tudo. Mas eu considero um renascimento até na questão dos arranjos, sabe? Porque ele vai de uma ponta de Ana Trovadora, que toca gaita e violão, que agora eu ganhei o Martin emprestado do meu querido amigo Tiago Castanho. Tiago deixou comigo o Martin dele, que ele compôs as músicas do Charlie Brown. Esse Martin está aqui. Então eu estou tocando um violão muito especial. E eu vou fazer um show sozinha, pela primeira vez em 22 anos. Nós vamos ter o show com a banda, o Vida Real, mas eu vou fazer um show sozinha, chamado Trovadora, onde eu vou tocar um Taylor, um Gibson e um Martin, que são os três amores da minha vida. E aí, tipo, eu vou cantar essas canções e vou contar as histórias delas pro público, num público mais intimista, lugares menores. Cara, eu nunca fiz isso na vida, eu nunca fiz um show sozinha, né? Tocando violão. Então, porque eu sinto isso, que precisa abrir o espectro das experiências agora, porque são muitas camadas, né? O show só com a banda não vai entregar o que eu acho que tem muita história legal por trás dessas canções, histórias bonitas, que eu acho que podem ser compartilhadas. Uma coisa que eu já fazia no Belchior, compartilhando minha história em cima do palco, né? Lá daquele tempo que eu morei no pensionato com profissionais do sexo e elas dividiam um prato de comida comigo. Cara, aprendi demais com essas mulheres, aprendi a não julgar mulheres ali, sabe? Porra, dormia num quarto sem janela, distribuía panfleto no farol na rua para poder sobreviver. Então eu acho que tudo isso eu não tinha tido coragem de botar no meu disco ainda, num disco meu. Agora eu tive total vontade de falar sobre isso. A canção Vida Real, que abre o disco, fala, né? Fala sobre essas mulheres do pensionato, fala sobre. Eu vi o maior dos poetas petrificado diante do amor. Isso é uma coisa que eu vivi. Eu tive um caso com um dos maiores poetas da música brasileira e eu vi ele petrificado diante do amor. Então, assim, tipo, sabe, tá tudo ali, cara. É tudo verdadeiro, tudo real. Foi o que o Belchior me chamou aqui no ouvido, falou: faz o seu, conte a sua verdade.
Ana, você acabou de ilustrar um pouco do que eu ia trazer agora, porque nós temos um amigo em comum chamado Dudu Marotti, e eu mandei mensagem pra ele hoje de manhã falando, vou conversar com a Ana Canes agora à tarde. Aí ele falou, Aham. poxa, foi tão legal trabalhar com ele, elogiou você pra caramba, e logo disse que foi um mergulho musical de grande intensidade trabalhar nesse disco. E eu penso que você Foi. tá ilustrando essas intensidades agora, né? Mas como é que foi enquanto Super. gravação também? Ah, cara, o Dudu, muito legal, assim, o Dudu foi o parceiro que faltou na minha vida toda, assim, ele abraçou as canções como se fosse dele, ele lutou por elas, ele entendia os meus anseios de tipo, Dudu, eu amo Claudinho Buchecha, mano, eu quero uma música que tem a ver com Claudinho Buchecha, que é o Brigadeiro e Café da Ivete, que é aquele funk do passinho, naif. Dudu, vamos no show da Taylor Swift, porque eu quero ver uma menina num estádio, fazer um estádio cantar, cara. Pô, entendeu? Você pode gostar de Taylor Swift ou não, o problema é seu, mas assim, você tem que dizer, cara, ver uma menina com violão fazendo um estádio cantar, isso pra mim foi muito legal, tipo uma mulher, porque geralmente são bandas, né? São homens que tocam em estádio, não são mulheres, né? Então, foi muito legal. Então, Dudu, a gente viveu muito assim, muitas coisas. O primeiro dia que eu entrei no estúdio, eu levei um papelzinho no meu bolso, que eu coloquei um círculo assim, eu escrevi meu nome no meio. E aí eu botei vários nomes artísticos em volta. Eu falei, Dudu, meu lugar na música é esse. E ele guarda esse papelzinho, assim, ele fala que ele vai moldurar e guardar para sempre, porque eu acho que a gente cumpriu a missão, sabe? Tinha vários nomes em volta. Tinha ali Nando Reis, tinha Lulu Santos, tinha Tribalistas, tinha Rita Lee, Roberto de Carvalho, sabe? Coisas que eu queria assim, ó, eu acho que o nosso lugar tá aqui, cara. Só que aí ele me aparece com uma referência de piseiro para Quero um Love. Aí ele fala, vamos fazer Amiga Se Liga com a Roberta Miranda, vamos chamar o cara que toca sanfona com elas, que foi muito legal esse crossover com o sertanejo, porque a Roberta Miranda é uma mulher que tipo, muito foda, né, nesse lugar, assim. Então, tipo, o Dudu foi muito parceiro, muito, a gente teve muita paciência, porque eu tava, realmente, eu sou uma pessoa intensa, a minha fama é essa, meus amigos todos me definem assim. E acho que eu gosto dessa palavra, que significa que eu tô viva, né, cara? Eu sou artista, eu tenho que subir em cima do palco e se eu pretender emocionar alguém, eu tenho que estar na vida real, né? Como é que eu vou fazer as pessoas se emocionarem, pretender emocionar alguém, se eu não tiver com o peito aberto para a vida, rasgado, né? Como dizia Elis Regina, eu sou mais louca que a loucura que tá solta. É por aí. Eu gostaria de perguntar como foi trabalhar nesse álbum tão pessoal, de estreia, assim, um álbum tão intenso, com artistas que você admira tanto, como o Ney, como a Ivete Sangalo, como a Roberta Miranda, que você comentou agora há pouco também. Como foi esse processo criativo, João? Ai, gente, foi muito legal. Primeiro porque eu tô gravando assim. Geralmente hoje em dia a gente pode pensar o feat, né, como uma coisa estratégica, de algoritmo, de plataforma, de streaming. Pra mim não teve nada a ver com isso. Pra mim teve assim, cara, quem são os artistas que eu mais admiro, que são muito reais, que têm uma conexão com o seu público muito verdadeiras. E aqui eu gostaria sempre de citar o famoso Jamaico, o vídeo da Ivete, que dura 1 minuto e 20 segundos. Pra mim é o estatuto do que deve ser um artista no Brasil, sabe? Aquele vídeo, cara, é um doutorado em humanidade, sabe? Ela é muito genial. Só faltou o Zeca Pagodinho no meu disco, gente, que não teve, porque não tem samba no meu disco, mas o Zeca também se encaixaria, né? Tipo, são pessoas que são incríveis. Toda a experiência com os três foi. O Ney é um amigo de longa data, né? Uma pessoa importantíssima na minha vida, um conselheiro de longa data. O Ney é tipo um oráculo pra mim, assim, de eu tento fingir normalidade quando eu tô com ele, mas eu não consigo. Porque, cara, o Ney vem de outro planeta, é uma coisa louca, 83 anos gravando um clipe ali de Derretir comigo, sabe? E, cara, é maravilhoso, a incorruptibilidade dele, artística, me comove muito. E aí tem a Ivete, que é a minha conexão com a Ivete, primeiro vem da Banda Eva, que eu fui adolescente que eu vi o Banda Eva até acabar o carnaval. E a Ivete tem essa coisa de ser uma pessoa muito real, sabe? Ela mete o louco mesmo, ela fala, não tá nem aí. Cara, eu vi a Ivete subir no palco do Prêmio Multishow uma vez para receber um prêmio, eu tava lá, eu tava indicada, alguma coisa, não lembro, revelação do ano, alguma coisa assim. A Ivete subiu para receber seu prêmio, ela meio que tirou a calcinha da bunda, assim, sabe? Tipo quando a calcinha tá enfiada e você pega.
Mano, a mulher subindo para receber o prêmio, tipo, 1.000 câmeras em volta dela. Ela, tipo, foi lá e. Falei, nossa, essa mulher é muito real, cara. Tipo, esse deboche que eu acho que a Rita Lee também tinha, né? De não se levar tão a sério e ter essa alegria, de levar alegria, uma entertainer da primeira grandeza do Brasil, né? Pessoas que não, às vezes, não ouvem a música da Ivete, amam a Ivete. E eu acho isso muito massa. E a Roberta Miranda, que é uma precursora da mulher na música sertaneja, né? Uma compositora que venceu com muita luta, passou por coisas muito difíceis. Ela também é filha de um pai alcoólatra, né? Como eu também sou. A gente tem várias coisas parecidas. E a Roberta foi fenomenal no estúdio, assim, a gente gravou juntas, cantando assim juntas. Foi uma delícia, assim. A Roberta é uma entidade, ela tem muita força, sabe? Ela é muito segura, muito ela tem consciência do que ela representa, porque a música sertaneja são muitas duplas de homens, né? Então, ela abriu portas para Marília Mendonça, para todas as meninas que estão aí, Simone Mendes, Ana Castela. Eu acho que elas não estariam aí, Maiara e Maraísa, se não fosse a Roberta. A Roberta chama a Marília de Minha Semente, né? A Marília gravou com a Roberta, e eu originalmente escrevi Amiga Se Liga para gravar com a Marília, porque quando eu saí da relação que eu era amante, eu cantei 5 músicas da Marília no Festival Espanta, no Rio de Janeiro, e eu fiquei muito tocada com a Marília, com a verdade da Marília. Só que aí aconteceu aquela tragédia, a Marília foi embora, e eu falei, gente, não tem outra pessoa para gravar essa música que não seja a Roberta, né? Porque eu vejo uma continuidade de uma na outra, sabe? Então, foi muito. Eu amo esse feat com a Roberta, porque primeiro a Roberta para mim é rock and roll, muito rock and roll, na atitude, sabe? E é um feat inesperado, né? As pessoas falam, nossa, mas com a Roberta Miranda. E eu acho que a ponte é o feminismo, é a coisa de amiga se liga, né? Amiga se toca, e o se toca ele tem duplo sentido, né? O se toca de se toca e o se toca de se masturba, de se dê prazer. Encontre caminhos que você não precisa depender de um homem casado para sentir prazer, né? Então são muitas coisas, muito maravilhoso. Estou muito feliz com essas 3 participações. Aproveitando essas questões do feminino, como você vê o seu papel enquanto mulher ao conceber esse álbum? Porque você expõe as suas fragilidades, você é uma conselheira, você fala, amiga, vai lá, faz, vive, erra e acerta, seja uma mulher da vida real, né? Como você enxerga o seu papel dentro disso? Olha, o nosso papel a gente nunca enxerga, sabe? São sempre os outros que vão dizer, né? Porque a gente só faz, entendeu? A gente tem que ser, a gente tem que se colocar e torcer para dar certo e as pessoas abraçarem, porque eu não fico pensando muito, sabe? Vou fazer isso para que isso aconteça isso e reverbere. Não. Eu já tô com 44, amiga. Meu disco sai no dia 4/4, aos 44. Tipo assim, eu já tô naquela fase que Jung, psicanaliticamente falando, o famoso vamos dar o foda-se para muitas coisas e vamos ser quem a gente é, sabe? No melhor sentido, no sentido de que a gente tem mais consciência do nosso self, o nosso inconsciente está mais. A gente está dialogando mais com o nosso inconsciente e menos com o que pensam da gente, né? Eu tô de frente para muitas sombras minhas, eu dialogo muito com as minhas sombras, assim, com os meus medos, com as minhas fragilidades, quando eu faço merda, quando eu erro, quando eu já aprendi muito a pedir desculpa, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ser, cara. E aí o papel nosso é a geral que vai falar, entendeu? Porque difícil a gente se definir, né? Eu só quero estar alinhada com a minha verdade, entendeu? O Oscar Wilde dizia: a beleza é a verdade é a beleza. Eu quero estar muito no transitando, objeto em trânsito dessa frase. A verdade é a beleza é a verdade, sabe? Olá, eu sou Guilherme Gurgel e eu tô aqui com a Clara Portilho para a gente continuar nesse assunto e já queria começar logo jogando a bomba no colo da Clara, assim, né? Clara, quando você pensa, né, na música como esse objeto em trânsito, para onde que isso te leva, né? O que que isso te remete? Primeiramente, me leva aos diferentes espaços, né? Quando a gente está num espaço cercado de pessoas diferentes, a gente escuta coisas diferentes. E uma experiência para mim muito gritante disso foi quando eu entrei na faculdade de música e eu entrei com uma pegada super pop, soul, R&B, assim, funk. E aí eu cheguei lá e a faculdade de música, por mais que fosse popular, era uma mentira, né? Porque o popular da música da faculdade é MPB, jazz, bossa nova.
e a galera só queria falar de ai, Chick Corea, John Coltrane, e gente, cadê a Amy Winehouse? E é bizarro porque nesses lugares rola muito preconceito, né? Com qualquer coisa que fuja desse gênero superior, né? Foi a minha experiência, o que que você acha? Então, eu nunca fui na faculdade de música, mas eu fui em um lugar que tem esse comportamento muito semelhante, que são fóruns de música na internet. Assim, conversas em redes sociais, o clubinho Pitchfork ali, o clubinho Rachel Music. É uma coisa assim. Eu sempre fui muito interessado em conhecer novas músicas, novos artistas, novos gêneros. E nem sempre eu tinha gente na vida real com quem conversar sobre isso. Então eu falei, vou na internet. E chegava na internet, era o oposto. Eles só queriam falar sobre coisas que eu nunca tinha ouvido falar, as coisas mais obscuras possíveis, assim. E eu sempre fui também do pop, eu sempre fui ali. Falei, gente, olha essa banda que faz um pop chiclete lá de Los Angeles. Era desconhecida, mas era assim, totalmente jogada para um outro lado, sendo que de qualquer forma é uma descoberta, né, também. Claro. E acho que nessas situações você chega animado, assim, você traz aquele negócio, ah, eu te ofereço essa descoberta, e a pessoa desdém de você, você murcha. Meu Deus, Doloroso. eu odeio esses fóruns, porque o pessoal adora, vou usar aqui uma frase, perdoe meu francês, mas adora cagar regra. Então, adora falar, ah, tá sempre certo, porque todo mundo é mais expert do que o outro. E eu acho que isso impacta também a percepção das pessoas sobre certos tipos de música. Você nem quer chegar perto, né? Exato. Assim, né? É doloroso de qualquer forma uma recomendação sua ser criticada. Mas é ainda ruim pro debate de forma geral quando essa crítica vem desse lugar de, como você colocou, né? De colocar uma música superior à outra, né? Quando a gente está falando dessa questão de trânsito, né? A gente pensa num passeio, né? Lateral, uma coisa lateral. Você vai de uma coisa que é diferente da outra. Não necessariamente uma coisa que é melhor ou pior, né? Eu penso que a gente pode pensar nessa exploração, nessa viagem pela música, assim, não necessariamente por, nossa, eu acho essa música aqui muito melhor do que a outra que eu já conheço. Não, mas assim, eu acho essa música bem diferente. Gosto, não gosto, vou querer ouvir várias vezes? Não sei. Mas eu vim aqui conhecer uma coisa bem diferente, né? Total. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas com o trânsito é transitar. Porque parece que está todo mundo empacado, que as pessoas elas estão presas no mesmo gosto, no mesmo artista, na mesma coisa, e parece que se você apresenta qualquer um pouquinho de novidade, esse pouquinho de novidade é um monstro, porque ele não condiz com o que a pessoa já colocou como padrão dela de suprassumo. Eu acho isso debilitante, sabe? As pessoas se impedem muito de transitar e de conhecer coisas novas. Concordo. Acho que o algoritmo entra muito nessa, de colocar a gente nas mesmas estradas viciadas de sempre. Mas aí também, você foi falando, eu fui pensando também que existe o outro lado do público snob de Hum. música, que é o valorizar muito o trânsito pelo trânsito, assim, né? Como se as pessoas não têm coragem, não é coragem, né? Mas não têm vontade, não se colocam no lugar de realmente ir e conhecer e se imergir, e mais, vale mais a variedade, vale mais a quantidade do que a qualidade desse trânsito, né? E eu acho que pensando assim, fazer esse trânsito, fazer essa viagem, demanda um esforço, né? Demanda se colocar num lugar que não necessariamente é o mais fácil de estar. Aqui demanda abertura, né? As pessoas, no geral, têm uma dificuldade de ter abertura a coisas novas. Eu digo isso tanto no âmbito mais popular, da pessoa sair do senso comum, tanto contrário, né? Do cara que está acostumado com coisas muito eruditas, muito, assim, vamos falar de uma maneira meio chula, muito classudas. E aí ele acha que o ouvido dele não condiz com uma Marina Sena, por exemplo, que é maravilhosa, que é pop. E eu acho complicado, mas assim, quando a pessoa está disposta a fazer esse esforço de tentar, né, se libertar um pouquinho, se abrir um pouquinho, ela pode encontrar coisas maravilhosas. Sim, eu penso num exemplo pessoal, assim, uma artista como a Bjork, né? Quando eu era adolescente, eu ouvia só o pop, Katy Perry, Lady Gaga, Kesha.
né? Então, assim, quando eu fui, à medida que eu fui amadurecendo, eu falei, tá, deixa eu transitar um pouco. Cara, a primeira vez que eu ouvi Bjork, eu falei, o que é isso, né? Que gritaria é essa? E, assim, demandou uma abertura minha, e até ouvir mais de uma vez, né? A disposição de estar lá e ouvir mais de uma vez, para eu achar aquilo legal, para eu achar aquilo agradável, para eu querer ouvir aquilo mais de uma vez, e não ter necessariamente aquele susto. Então, assim, acho que é incrível, né? Assim, quanto mais a gente. É igual a vida real. Quem viaja muito nem sempre se espanta, se tem esse choque, tanto quanto quem viaja menos, né? Eu sempre fui muito pouco à praia. Então, toda vez que eu vi o mar, eu falava, meu Deus, que incrível o mar. E eu vejo que quem já vem muito à praia, viaja, acha bonito, mas não é essa coisa assim, um susto. Eu sinto que com a música é a mesma coisa. Não deixa de ter a beleza, mas ao mesmo tempo você começa a criar um mapa maior na sua cabeça que te ajuda a interpretar melhor as coisas. Total. Eu entendo essa questão do choque, assim. E eu acho que a praia, ela pode trazer uma analogia muito boa, porque toda vez que você vai à praia, a água tá gelada, você primeiro põe o pezinho assim, aí você fica meio inseguro, você fica meio nervoso. Mas conforme Aham. você vai entrando no mar, o negócio anda, é uma delícia. E eu acho que também isso de você explorar coisas novas tem a ver também com um amadurecimento do jeito que você falou. Então, você caminha para esse outro lugar, você tentou, você expandiu o seu gosto, aí mais para frente, sei lá, você já estava gostando de Bjork, e aí você olhava para as coisas que você gostava atrás, e você fala assim, cara, eu não é que eu não é mais, eu não sou mais aquilo. Eu já saí, já fugi daquilo. É perfeito. Acho que o trânsito tá todo aí. Oi, ouvintes do Música Pavê, eu sou a Mariana E eu sou o Nis. e a gente tá aqui pra apresentar pra vocês a nossa nova música Queima Roupa. Queima Roupa foi uma música que a gente escreveu junto, depois Sim. de quantas músicas que a gente escreveu? Depois de quantas músicas eu não sei, mas depois de uns 2 anos de relacionamento a gente conseguiu chegar no que a gente queria. Exato. A E- gente tinha essa cobrança muito, muito grande, assim, de lançar uma música que refletisse a arte dos dois e falasse sobre o nosso relacionamento. E eu acho que a gente chegou lá, né, nessa composição. Sim. Mais sobre a temática, assim, eu sempre gostei muito de falar de amor. Você é uma pessoa que fala também. E por isso que a gente também foi bem autocrítico, assim, pra conseguir não expor, mas pra gente conseguir ilustrar de uma forma muito clara, assim, o que é nosso relacionamento. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso com Queima-Roupa. Enfim, a gente tá muito feliz com o resultado. Espero que todo mundo Sim. escute e goste. Sim, essa música vai fazer parte do meu EP novo que eu vou lançar, que vai ser um EP de house, né? Sim. House e garage. Então, a gente quis trazer essa ambientação pra essa música, pra ela caber no EP e porque é um ritmo que eu comecei a ficar muito viciada e você já é viciada há bastante tempo, né? Sim. Eu também fiz essa transição, assim, depois que eu gravei algumas coisas, lancei minha EP, eu sempre tive dentro desse mundo do eletrônico, assim, e já era uma coisa que eu queria fazer, que eu queria trazer pro meu lado artístico, e eu acho que a gente conseguiu ser bem feliz, assim. É um house, e ao mesmo tempo é uma parada alternativa, é um som chique, e, enfim, acho que a gente conseguiu ser bem feliz no resultado de Queima-Roupa. Total. E sobre a composição, acho que uma coisa interessante pra falar é que a gente escreveu essa música com a Nara Barbesani, que é a Sim. irmã do Nis. Sim, quem E compõe minha tudo cunhada. comigo. Aham. A Nara é muito gênia e foi muito legal escrever essa música junto com ela, porque ela tinha essa visão de Sim. fora, né, do nosso relacionamento. Ela tava desde da primeira vez que a gente se conheceu e que a gente Sim. se viu a primeira vez, ela tava junto. Então, é meio que um POV dela também, Aham. assim, isso é muito interessante, né? Ter alguém que é próximo do relacionamento, que viu tudo acontecer do lado de fora, assim, sem estar de fato e sem de fato ser eu ou você. Então, é interessante também. Foi engraçado, assim, ao mesmo tempo foi gostoso. Sim. Ter E essa visão de aí, todo mesa mundo. de casa, um copinho de gin. Sempre. Entre família. Exato. E aí saiu essa música incrível que a gente tá super feliz de ter lançado, que é Queima-Roupa. Queima-roupa. Bom, ela tá disponível em todas as plataformas de música. A gente espera que vocês escutem, gostem. Tá realmente muito bacana. Pra mim é uma das melhores músicas que eu lancei. Eu sou apaixonada por essa música. Sim. E fica aqui o convite pra vocês escutarem e tacarem na playlist. Exatamente. Coloque na sua playlist
Seja feliz escutando Queima-Roupa. Nos siga nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, no Spotify. Enfim, tá disponível em todas as plataformas. E é isso. Um beijo. Espero que vocês gostem muito. Um beijo, gente. Um beijo pra Mariana e Nis, que lançaram essa música tão legal que eu curto tanto. E você pode ver o clipe de Queima-Roupa lá na página deste episódio, no musicapavê.com. Outro lançamento super recente foi Moonlight, parceria de Gustavo Bertoni com a cantora estadunidense Ariel. O single marca também a estreia do 11:59 PM, a divisão de curadoria do novíssimo selo Meia-Noite FM. Vale a pena conhecer e ficar de olho no que vem por aí. Bom, o Gustavo conversou com o Música Pavê entre ensaios do show que a sua banda Scalene fará no dia 12 de abril, no Cine Joia, em São Paulo, para comemorar os 10 anos do disco Éter. Ele é um cara muito acostumado aos mais diversos trânsitos que a música proporciona, como ele deixou super claro nessa entrevista. Gustavo, para começar o nosso papo, eu vou te fazer a pergunta que todo mundo faz, porque eu acho que tem hora que a gente precisa abrir mão da originalidade e pensar na relevância. Então me conta uma coisa, como que é para você transitar entre dois mundos estéticos tão diferentes, com Scalene e com seu trabalho solo? Cara, é uma ótima pergunta, porque eu tenho pensado nisso até num contexto novo, né? Que, tipo, sempre foi Scalene, 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 e o projeto solo ali andando de leve junto. Então, Uhum. esse vai e vem, ele era mais sutil, né? E desde que o Scalene parou, entrou em ato, inverteu essa lógica aí. Então era projeto solo e de vez em quando, de vez em nunca, alguma coisa do Scalene. E agora tá nessa transição que, tipo assim, eu tava vindo numa pegada mais intensa de projeto solo e o Scalene começando a, né, ensaiar e voltar a tocar, quem sabe lançar uma coisa ou outra, enfim. Então eu tô nesse momento, literalmente, tipo assim, ontem eu tava ensaiando, né, com o Uhum. Scalene, 7 às 10. Gritaria, guitarras pesadas, show do Éter, Cine Joia, 1.000 ingressos, não sei o que lá. Hoje eu vou ter um ensaiozinho com a Ariel, com a perninha cruzada, cantando um folk, pra tocar no Rio de Janeiro amanhã pra 100 pessoas. Tipo assim, rola um contraste, né? Aham. Scalene, é muito mais estrutura. Os moleques são correria pra caralho, todo mundo se ajuda, não sei o que. Tem o Igão de como produtor, já tem toda uma equipe, não sei o que lá. Projeto solo sou eu basicamente fazendo tudo. Vou ter alguma produção executiva de alguma coisa ou outra, mas enfim, tava no interior agora gravando clipe e eu, tipo assim, fechei o Airbnb, contratei a equipe, fechei o translado, lá, 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 fiz o negócio todo. Então, realmente, não só esteticamente, mas tem um lance de funça, assim, e quase que vamos chamar de BPM, assim, sabe? Que é. Sei. Pra tocar, a gente fez até uma coisinha ao vivo, por exemplo. Depois de gravar o clipe, sentamos ali pra cantar uma coisinha. O reflexo do projeto solo é muito tipo assim, respirar fundo, desacelerar, tipo, tá. A voz tá nesse lugar do tipo, da calmaria. Isso com a Lene é meio contrário, né? É tipo, deixa eu alongar aqui, deixa eu, tipo, aquecer a voz e, tipo, chegar nesse nível de intensidade que a música pede. Então, realmente é um vai e vem um tanto elástico, chamemos assim, que Aham. eu gosto bastante. Vamos ver como é que eu vou lidar conforme o Scalene volte. Talvez eu precise acelerar outro aspecto. Não, certo. Até porque, olha só o que eu vou falar, você é um só. Mas ser um só é também ser multifacetado, que é o que você acabou de me contar, né? Total. Você acaba transitando entre várias funções, como você disse, mas você acaba transitando talvez entre diferentes Gustavo, né? Sim, acabei indo para esse lugar mais pragmático, porque é a chave que tá ligada, assim. Mas Uhum. também tem todo um outro campo, assim, do hiperpessoal, assim. Eu acho que o solo é, tipo, sempre buscando uma coisa mais singela, ou quase sempre uma coisa mais singela. Uhum. Tentar entrar em contato com uma camada minha mais sutil, mais de essência, mais de voltar, talvez. Tem sempre uma certa volta. Enquanto o Scalene é sempre olhando mais pra frente, os comentários na letra eu acho que são um pouco mais macro, né? A gente tá, tipo, encaixando percepções de vida que conversa entre nós, meninos, e trazendo influências nossas desde sempre e tal. Então, também É. tem isso, assim, o projeto solo, ele é extremamente pessoal, enquanto no Scalene, como compositor principal, eu tô tentando potencializar e dar voz muito do que os meninos trazem, que eles também compõem e tal, claro, mas é muito, Uhum. tipo assim, qual que é o nosso lugar em comum e sobre o que que a gente quer falar como banda, sabe? Então também tem esse Uhum. lance bem diferente, assim. Mas é muito bom, acho que
é sempre muito rico poder explorar esses lados, assim. Eu acho que, É. saindo um pouco da sua pergunta, mas para fechar, tanto o lance de ter carreira solo e banda, tanto o lance de produzir, que é uma coisa que começou faz uns 2 anos, que estou produzindo muitos artistas novos agora. Eu acho que, de Uhum. certa forma, me dá mais outlets criativos para que os projetos talvez tenham até mais concisão, assim. Se eu olhar, tipo, a discografia do Scalene, eu acho que numa curiosidade, numa ânsia de explorar, fazer vários gêneros, não sei o quê, eu acho isso fantástico que seja uma discografia versátil, mas, ao mesmo tempo, ela tem momentos muito diferentes uns dos outros. E agora, produzindo muitos Uhum. artistas e com um projeto solo um pouco mais consolidado, eu sinto que é tipo, porra, não que a gente vai ficar só no rock, mas tudo bem o Scalene ser um pouco mais focado nisso, porque agora eu acho que eu consigo me expressar em outros projetos, com outras pessoas. E eu acho que pode dar um certo Uhum. foco maneiro pro Scalene, assim. É, não, legal demais. E a minha leitura do lado de cá é muito semelhante ao que você trouxe, assim, que o Aham. seu trabalho solo é intimista também no que você está cantando, não só esteticamente, né? Sim, sim. Mas olha só, um outro trânsito que acabou de rolar é um trânsito geográfico, porque você tá lançando o Moonlight com a Ariel, que é uma Aham. cantora dos Estados Unidos, e um single gravado lá também, né? Isso. Poder ir para outro lugar, você acabou de gravar um clipe no interior, poder ir a outro lugar, traz o que para você, criativamente? Cara, pois é, essa troca cultural é muito interessante com ela, né? O processo de compor em inglês é muito natural pra mim, mas, pô, não é minha língua nativa, logicamente. Por mais que tenha falado inglês Uhum. desde muito cedo, minha primeira música aos 9 anos, quando meu avô faleceu, foi em inglês, meus pais davam aula de inglês quando eram mais novos, lá, lá, lá. Tem sido legal cantar com ela e sentir, tipo, nuances muito naturais daquilo ali e aprender com isso e ver como ela reage ao nosso país. Eu a conheci pela internet quando eu estava lá em LA, fim do ano passado, gravando coisas com o Scalene para DC Comics, aquele projeto do Batman lá e tal, do Rafael Uhum. Grampá, que o Mayer também está produzindo, papapá. Projetos insanamente legal, tem certas complexidades burocráticas acontecendo para que ele tipo, seja lançado suavemente, mas a princípio está tudo indo. Conforme eu estava lá, eu falei, aproveitar e fazer alguma coisa solo também. E eu estava em contato com ela na internet, eu tinha escutado uma música dela que era mais pro folk. Depois que eu fui ver que, tipo, realmente folk é só um dos aspectos dela, ela transita mais no que ela chama de evoca pop, mas ela cantava folk desde menina, assim. E essa música, Moonlight, ela tem uma certa coisa de uma busca por uma essência, por uma pureza. A gente tava até brincando com esse conceito de Ine Aure, que foi uma coisa que a Yasmin Da trouxe. série Severance, né? Ruptura. Porque a gente tava falando de busca pela essência, pureza, campo e tal, mas tudo isso soa um pouco romântico demais, assim, né? Tipo, isso não faz tanta parte da minha vida. Então, como Uhum. é que a gente leva os aspectos urbanos, assim, do Auri, digamos, né? Pra esse Uhum. ine do campo, que é uma outra psique, tá ligado? É uma coisa que, tipo, tá desligada da sua vida do cotidiano, você vai pra esse lugar pra buscar uma essência, uma pureza. E eu acho que acaba tendo uma boa relação com a coisa que você falou do solo e do scalene, sabe? Eu acho que Uhum. o projeto solo é essa parada de se reconectar com uma coisa mais pura, enquanto o scalene é meio que encarar o mundo, assim, sabe? Aham. Mas voltando Aham. à sua pergunta, a Ariel é um doce, ela tá achando o máximo, ela tá super feliz de estar aqui. A colaboração dela foi tão espontânea, assim, sabe? Tipo, eu tô chamando ela de pedal de harmonia, assim, que tipo, você tá cantando e ela já encaixa a terça, a quinta, encaixa, tipo, o back vocal que ela quiser, porque ela vem desse lugar muito do folk, do coral e tal. Então tem sido muito gostoso, assim, tipo, cantar com ela, Uhum. compor com ela, que esse processo de abrir voz é gostoso e pra ela é muito natural. Uhum. Sabe, Gustavo, a última vez que você esteve aqui no podcast Música Pra Ver foi justamente com uma outra parceria, com a Giovana Moraes. E você é um cara que transita também entre tantas colaborações. Você já começou a responder essa minha pergunta, mas eu queria perguntar mais especificamente, né? O que que esse trânsito com outras pessoas, com outros profissionais? Você citou o Lucas Maia que produziu o single agora. Como é pra você, então, poder levar você aos outros e também pegar um pouco deles? Hoje em dia eu sinto uma das coisas mais ricas, assim, mais legais, inusitadas. Tudo pode acontecer, depende do dia que as pessoas estão, da fase que as pessoas estão. E uma coisa que eu sempre falo e continua sendo muito verdade é você escutar as músicas de alguém e depois conhecer a pessoa por trás daquilo. Cara, é tanta coisa que. São tantos pontos que se conectam na sua cabeça e tal. Que às vezes, tipo, você escuta e a música é muito energética, muito extrovertida. Você pode chegar a várias suposições sobre sobre o artista, né? E você
sabe isso muito bem, né? Tanto de artista já conheceu, entrevistou, tendo esses dois momentos, né? Escutei a música, agora vamos ver como o artista se porta, como ele fala e tal. E às vezes é muito condizente, às vezes é um grande contraste e tal. Então muitos pontos conectam na cabeça, assim, porque pode ser que um artista seja meio tímido e ele, né, ele expulse ou ele trabalha essa timidez expressando o contrário na música. E eu acho que nessa convivência você vai encontrando essas coisas muito humanas, assim, muito autênticas e transformando em padrões que podem ser expressados na linguagem da música, assim. Então, é fantástico, é muito rico e o projeto solo, ele tem um nível alto de solitude, assim, no sentido de compor sempre sozinho, pensar muito sozinho, isso é bom. Então, levar esse mundo para colaborações é gostoso. Então, gente, eu sou o Vitor, eu tô aqui com a Letícia Stradiotto e a gente vai continuar pensando um pouco nessa coisa do quanto a gente se move, do quanto a gente se transita pela música, a partir da música, com a música e, enfim, tudo que surge a partir desses conectivos diferentes. E aí, Letícia, eu queria te perguntar o que é que te motiva exatamente a buscar algo novo? O que é que estimula a sua curiosidade? Quando você olha para trás na sua vida e você vê diferentes momentos da sua vida e você faz uma comparação com hoje, você pensa essa trajetória, o que foi te fazendo se mover e aprimorando seus interesses musicais? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que assim, esse gosto de tentar coisas novas e escutar coisas diferentes, eu acho que vai muito assim de querer dar uma trilha sonora para um momento da minha vida, assim, tipo, eu sempre quis escutar alguma coisa, tipo, ah, tá, esse álbum foi nossa da minha adolescência, tipo, sei lá, escutava muito One Direction, Little Mix, umas coisas assim bem pop. E aí, minha primeira experiência, assim, com outros tipos de música foi num showzinho, porque a escola do meu primo ia tocar, era um negócio meio alternativo, assim. Então era tipo no escurinho, assim, um monte de adolescente com uma banda, assim, bem coitadinha. E aí apareceu, tipo, começaram a tocar rock, Red Hot Chili Peppers. E assim, comecei a gostar muito desse tipo de música. Então, assim, eu saí do One Direction pra começar a escutar, tipo, um rock mais pesado. Então, acho que era uma fase da minha vida que correspondia muito também com o que eu tava passando, sabe? Ai, a adolescência é uma fase assim mais rebelde, a gente quer ser diferente. Ah, é porque não me encaixa, porque eu não quero ser igual essas menininhas, sei lá, que a gente queria ser diferente de alguma forma. No fim não faz muito sentido, né? Mas naquela hora fazia sentido pra gente na adolescência, então acho que isso de querer ter uma trilha pra cada momento sempre foi algo que eu tentei fazer. Quando eu entrei na faculdade, agora que eu tô saindo, então sempre tem uma coisinha assim que marca bastante. E você, Vitor, você também tem essa de colocar uma trilha sonora para cada coisa, ou você mistura tudo assim? Sempre. Sempre tive um pouco disso. Eu sempre fui muito. Eu tenho pensado muito nisso, nos últimos meses e escrito muito sobre isso nos últimos meses. Eu sempre estou associando momentos da minha vida a artistas específicos e quando foi que eu comecei a me interessar por música na minha infância e quais foram os artistas que minha mãe me apresentou, quais foram os artistas que meu pai me apresentou e como eu fui me interessando por esse ou aquele detalhe da música, porque minha mãe falava, pô, essa música é muito gostosinha. E aí meu pai falava, não, mas ouve essa camada da bateria aqui, como esse baixo entra e junta uma coisa com a outra. Então eu sempre associo muito esses. Acho que principalmente elementos. Tem artistas, tem álbuns que fazem parte de fases da minha vida, mas tem alguns elementos também, alguns momentos da minha vida. Tem viagem minha quando eu fui visitar meu tio que me lembra Alanis Morissette, mas é o Alanis Morissette acústico. Então aquela vibe acústica dela me lembra eu sentado no carro ouvindo música com os meus primos. Ou então alguma coisa algum estalo que deu que eu queria ouvir música com violino e com rabeca. E aí eu descobri Ricardo Reis Trio e fiquei maluco, sabe? E como aquilo ali marcou um momento em que eu me aproximei mais da música brasileira. Isso, sei lá, depois do ensino médio. Quando no ensino médio, as pessoas diziam que eu ouvia muita música de elevador. E, de fato, eu gostava muito
música lounge, música downtempo, enfim, essa vibezinha mais eletrônica, softzinha. Então, acho que isso sempre foi me marcando um pouco também do que a música pode ser, né? Acho que esse é um ponto que cabe bem, que linka com a questão da curiosidade. O que a música pode ser? E acho que isso também incentiva a gente a mudar, né? Que nem você falou que você mudou da música brasileira e depois você começou a passar a escutar mais música de elevador, assim. Eu acho que é isso, tipo, trocar. Chega uma hora da vida que a gente tem que trocar, mudar o caminho do que a gente tá fazendo, também consumindo, porque algumas coisas não chegam a fazer mais sentido, né, naquela hora. Mas eu acho que é muito sobre isso, tipo, a música também é linkando assim com o tema do episódio, é isso de não querer ficar parado, sabe? De estar procurando outras coisas, de tentar encaixar as coisas, a música, por exemplo, na vida. Então, acho que também é um pouco sobre isso, né? Durante essas fases da vida, a gente tentar não repetir sempre a mesma coisa, né? Não repetir sempre os mesmos discos, os mesmos álbuns, porque chega uma hora que uma que a gente enjoa, né? E também a gente muda muito. Então, a gente muda de pensamento, de personalidade. Personalidade nem tanto assim, mas acho que de pensamento, principalmente, a gente vai evoluindo cada vez mais e, consequentemente, a gente vai conhecendo outras coisas, tendo curiosidade, né, por outros estilos de música. E acho que tem muito a ver com isso que você falou de, às vezes, cansa um pouco, né? A gente vê sempre a mesma coisa, às vezes, porque a gente gosta também da coisa do conforto. Mas é isso, a gente vai mudando e a gente fica com. A gente precisa encontrar na música, já que a música é tão importante também para a gente precisa encontrar na música outras expressões, outras coisas que fazem sentido para o que a gente vai se transformando, o que a gente vai se tornando ao longo da vida. Eu nunca não, hoje eu tenho 33 anos, eu comecei a ter algum tipo de consciência racial quando eu já tinha passado dos meus 20 e poucos. E esse foi um momento chave também, foi quando eu comecei a ouvir mais hip hop e com o tempo eu fui me interessando mais pelo próprio jazz, e quando eu fui, e o tempo foi passando, e nos últimos anos eu venho descobrindo mais músicas de outros países. Eu sempre gostei de pensar em catar músicas de outros países, mas sempre associado ao rock, ao indie, a um modelo, um formato de música mais acessível. E aí eu fui tentando também expandir, não só de outros lugares, mas também outras expressões, porque aquilo ali estava fazendo sentido para mim, era o que fazia sentido para mim, buscar outras coisas novas que fossem condizentes com os caminhos que eu estava construindo dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. Entender um pouco mais sobre o que foi, sei lá, a música no apartheid, no apartheid na África do Sul. E para isso, para entender isso um pouco melhor, eu precisei entrar no que era o esquema do apartheid, como aquilo ali funcionava, e descobrir artistas que fizeram parte daquilo ali. E isso, para mim, tem sido até um processo de criação de uma nova forma de me sentir bem, de autoestima. Você falou de procurar, de voltar atrás, né, e revisitar outros estilos de música. Eu também passei por isso recentemente, que eu fiquei numa tara, assim, por punk, mas eu não queria saber de punk feito por homens. Eu não queria saber de homens sendo rebelde, sendo maluco. Eu queria saber o que que as mulheres fizeram na música, pra lutar pelos direitos delas, e dessa forma mais raivosa mesmo, que me apetece um pouco mais. Eu não gosto de coisa muito calma, assim, eu gosto de gritaria e guitarra. Então, eu também fui atrás, tipo, de ver como que foi a música, o movimento do punk, acho que principalmente na Inglaterra, né? Mas também no Brasil tiveram algumas bandas que fazem isso. Então, tipo, eu achei, tipo, bandas femininas que têm esse estilo de música e é muito difícil a gente escutar isso, a gente vê um lugar de espaço para essas pessoas, que querendo ou não é uma forma de se expressar e é uma forma assim necessária e totalmente fora assim dos rótulos, eu acho. Então eu acho muito legal essa
essa atividade mesmo de, tipo, ter curiosidade de ir atrás. Ah, o que que será que essas mulheres estavam fazendo quando estavam lutando pelos direitos? Que tipo de música elas faziam? Em quem que elas se inspiravam, assim? Então, é muito legal ver que isso é presente em outros países, mas também aqui no Brasil também, que era uma coisa que, tipo, eu não fazia ideia. Pra mim era tipo, sei lá, The Clash, que eram os homens do punk. E eu escutava, eu gostava, mas eu falava assim, gente, cadê as mulheres? E aí eu fui atrás, achei Bikini Kill. Aqui no Brasil tem uma banda também que chama Demônio, eu acho. E ainda tem muitas meninas que fazem esse estilo de música atualmente, assim. Então é muito legal ver que, tipo, mesmo que essas datas tenham passado, né? Tipo, o movimento punk já passou. Mas ainda tem gente que faz esse estilo de som e tem esse mesmo pensamento, sabe? Então, acho que é muito legal esse equilíbrio aí que a gente tem. É o quanto a gente vai achando da gente mesmo no passado, né? A ideia do Exato. tempo, de um tempo não linear. A gente olhar para o passado e a gente investigar o passado e ver, caramba, eu tô ali também de alguma forma. Eu não vivi aquilo ali, eu não participei daquilo ali exatamente, materialmente, mas aquilo tem um pouco de mim ali e tem um pouco daquilo em mim. E acho que isso é mágico também, é uma coisa mágica que a música proporciona. Olha, eu falo com tranquilidade que Rael é um dos caras mais queridos da música brasileira atual. Ele transita entre o rap e o pop, a canção de MPB e o som pras pistas. A propósito, Onda, o seu mais recente disco, traz uma proposta super dançante e alegre que, olha, é muito bem-vinda nesse mundo atribulado que vivemos, né? E nessa entrevista, o músico paulistano comenta o conceito da obra, que traz colaborações de Mestrinho, Lued Luna, Marina Sena, Mano Brown, Ludmilla e novamente Ivete Sangalo. Uma lista de nomes que dá boas pistas dos muitos territórios por onde esse álbum transita, né? Participaram dessa conversa Andressa Brito, Clara Portilho, Letícia Stradiotto, Bruno Takaoka Pugliese e Mariana Santos. Rael, quando a gente dá play em Onda, é inevitável um pensamento de que existia uma intenção de pluralidade ao longo do disco. Uma pluralidade de estilos musicais, de gêneros, uma pluralidade também nos convidados que você trouxe, enfim. A pergunta pode parecer um pouquinho injusta, mas eu queria te perguntar, por quê? Por que ser plural? Porque foi um exercício que eu venho fazendo ao longo dos anos, assim. Eu fui esse cara dentro do rap que comecei com rap acústico, que introduzi a coisa do violão e voz, sabe? Uma coisa que não era comunal no rap na época. Então isso foi me dando abertura para flertar com outros gêneros musicais, né? Então, quando eu fui ver, ao longo da minha carreira, eu era o cara que eu tinha música com Racionais e com Melim, com Jota Quest, o Hariel, com o Thiaguinho e o Planta e Raiz, o ponto, sabe? Então eu vi que esse disco ele sintetiza, na verdade, esse rolê todo que eu dei, ele concretiza de uma maneira mais sólida, assim, tipo, olha, acho que agora a gente pode deixar isso registrado de fato, porque estava tudo espalhado por aí, né? Então a gente registrou num lugar só. Certo. E conta um pouco da gênese da ideia de, eu quero fazer um disco que seja assim, dessa forma. De onde veio essa intenção também? Veio do fato de que eu queria usar a alegria como um ato de resistência também, de luta. Então, o disco ele é um disco que ele é pra cima. Mas, ao mesmo tempo, fazendo uma analogia com a minha vida, desde que eu comecei a fazer essa parada, eu sou um cara meio teimoso, meio, assim, incansável, no sentido de sempre estou em movimento, fazendo muitas coisas. E onda é isso, né? A onda, embora ela encontre barreiras pelo meio do caminho, ela não cessa o seu movimento, né? Então, eu quis fazer esse mix, né? É um disco corporal, é um disco que propõe um movimento físico e corporal também. E eu tô 6 anos sem lançar disco, então eu tive essa possibilidade de fazer essa pesquisa musical também, né? Tipo, quando eu coloco uma mapeando, vem das minhas experiências no continente africano. Fui para o sul da África, fui para África do Sul, fiz uma turnê em Angola, gravei um videoclipe em Angola, fui para Namíbia, Ilhas Maurício, Zimbábue, Tanzânia. Então eu fui começando a me aprofundar com essa coisa do Afrobeat e a mapiano. Era uma coisa que eu já tinha feito em 2013, mas não com tanta propriedade, porque não tinha ido nesses locais conhecer de fato essa cena, né? Então tem isso no disco. Meu pai era sanfoneiro, né? Não só sanfoneiro, meu pai tocava chorinho, música clássica. Ele era muito instrumentista, mas o instrumento que ele amava era a sanfona. A faixa que o Mestrinho participa, inclusive ele iria participar, mas não deu tempo, então ele acabou sendo homenageado na faixa.
E quando eu coloco um pagodão baiano, eu já cantei com a Margareth no trio, na Bahia, né? Eu fiz esse rolê lá. E subi no navio pirata, eu não cantei com eles, mas eles me convidaram para ir com eles no navio, então foi uma coisa muito magnífica. Então tudo aquilo foi vivência, na verdade, né? A Black Music é da onde eu venho, minha família tem esse pé na Black Music, eu fui para os bailes. Então quando você vê, é um disco de música popular brasileira, mas que flerta com ritmos africanos. E tem um pouco da Jamaica que eu posso substituir para o Maranhão também, porque eu trouxe a sanfona no elemento que tem o forró ali, também tem duas faixas que o mestrinho toca, né? Então eu acho que é isso, cara. É um rolê pelo Brasil, assim, Sudeste, Nordeste, né? Tem muito disso. Tem muito de Bahia no disco também. Achei legal que você falou da faixa com mestrinho, que foi a minha favorita também, na minha cabeça. E você falou dessa pluralidade de ritmos, mas eu queria saber também dessa diversidade dos parceiros, tanto cantando contigo quanto compondo também. Como foi essa seleção dos parceiros aí nas faixas com você, dessas colaborações? Foi música a música, assim. Eu não pensei, tipo, não foi uma coisa assim, eu falei, ah, eu vou fazer um disco, vou chamar fulano, ciclano, ciclano, ciclano. Não. A gente ia fazendo uma instrumental, eu brisava numa melodia, em alguma coisa, eu falo, mano, essa faixa aqui eu acho que meu cabelo Ed. Essa faixa aqui, o pagodão baiano tava pra cima. Eu falei, mano, Ivete, cara. E assim se sucedeu as demais faixas, sabe? E acabou que ficou um festival gostoso, parece um festival disco, né? Ficou uma reunião agradável. Eu acho que não dá a impressão de que eu atirei para todos os lados, sabe? Eu acho que as coisas se comunicam. Eu acho que, como as ondas também, tem suas nuances, né? Tem as músicas para cima, as músicas para baixo, mas ela não se quebra. Só no final do disco que quebra e que acabou, ali já era. Mas eu acho que ficou essa unidade, embora tenha essa disparidade de ritmos, né? Mas virou uma coisa única mesmo, assim, eu acho que, né? Se você for ver bem, caramba, um disco que tem Mano Brown e tem Vete, qual o rolê que o mano tá dando, sabe? Então foi meio assim, foi música, música e vendo com quem tinha a ver. Quando a gente concebeu Onda, eu falei, mano, essa música é Mano Brown. Mano Brown apresentou Cassiano para as novas gerações. Eu já conhecia, mas o moleque mais novo que eu não sabia quem era Cassiano. E eu quis também enaltecer muito. Eu começo falando da Tashi Trace na primeira faixa, tem o Tashi Trace, fala de Luiz Melodia. Na Onda eu falo de geral da música brasileira. A última faixa eu termino falando do Exalta Samba. Então é um enaltecer da música popular brasileira também, né? Uma homenagem à música popular brasileira, às pessoas que me influenciaram. Tem um refrão que eu falo do Ed Rock, tem isso também, né? Então acho que ficou até confortável eu citando todos esses nomes, ter também esses outros nomes fazendo participação, sabe? E você falou da cultura black, né, que faz parte da sua cultura, do seu crescimento pessoal. Como é trazer o enaltecimento também dessa cultura no seu álbum e assim trazer referências sonoras, né, musicais e as referências pessoas? Qual é o peso disso para você? O que que vem de sentimento? Vem um sentimento de eu estar exercendo a minha gratidão por esse espaço, né? Porque o baile, para mim, ele é além disso, né? Acho que teve uma jornalista que perguntou até pro Cartola: você sabe de que lugar da África que você veio? Lá, não sei o que lá. Ele, mano, eu sei que eu vim da Mangueira, sabe? Então, tipo, ali foi a vivência dele, ali foi a experiência dele que formou ele como pessoa. Eu tenho essa mesma relação com os bailes, mano. Tipo, o baile foi onde eu aprendi a me vestir, a saber chegar, a saber sair, a conhecer mais de música. Às vezes eu ouvia o KLJ do Racionais dando um salve lá, trocava uma ideia numa quinta-feira, eu voltava com aquilo na cabeça e ficava matutando. Então foi uma formação, sabe? Um lugar de pertencimento, de aquilombamento ali, onde eu me sentia fazendo parte de alguma coisa e me tirava da Matrix um pouco, dessa Babilônia, das frustrações cotidianas, sabe? Então o baile foi um lugar que, tipo, era a minha terapia, né? Ela também funcionava como uma terapia, porque ali a gente flertava muito no sentido de troca de conhecimento, de acolhimento também, né? Então eu acho importante sempre trazer isso e na onda, por exemplo, trazer a obra de Cassiano, né? A dizer também que a onda dele tá reverberando até hoje, que um grande artista, eu acho que à frente do seu tempo também, que fazia. Rael, entrando então nesse do Cassiano, eu adorei o sample que você fez na sua música
E no mais, assim, além desse elemento sonoro que você trouxe no disco, é a identidade sonora inteira do álbum, né? O nome da música, o nome do álbum, tem toda, o álbum traz toda essa fluidez. Então eu queria saber, para além da homenagem à música brasileira que você falou que fez, como que essa ideia surgiu e em que momento você percebeu que ela se tornaria o conceito principal, assim, do álbum? Então, na verdade, só corrigindo, ali não é um sample, a gente regravou Sim, tudo, perdão, tudo não de foi um novo, samba. assim. É, desculpa, eu me expressei errado, É, eu não, não, mas entendi. aqui, não, mas você não tá errada, não. Tem pessoas que acham que é um sample mesmo, mas a gente tentou fazer esse rolê mesmo, assim, para experimentar o que o Cassiano tentou fazer. Então, a guitarra a gente tentou gravar com várias pessoas que não conseguiram chegar. A gente falou, mano, não chegou ainda. Aí a gente viu com outro mano que eu esqueci dele, o Markson, acho que é o Markson. E ele conseguiu chegar no timbre da guitarra, que era mó difícil. Eu falei, mano, que pedal que ele usou. Então foi legal esse experimento também, da sonoridade, sabe? A concepção veio, tipo, eu tava tentando achar nomes e não conseguia. Eu ia chamar dos Loves que eu fiz os songs, porque a princípio eu tinha feito 23 faixas, e aí eu tava meio que com dois discos. Aí eu fiz uma playlist só com os Love Songs, mas aí não ficou da hora. Aí eu falei, não, não, é isso. E aí quando eu tive essa ideia de fazer onda, que eu falei pro Nave, eu quero fazer uma coisa com onda, mas eu falando em cima do refrão, colocando complementos ali e tal de letra. E aí eu trocando ideia com pessoas e tal. Aí eu falei com a Marina, que é minha ex-mulher, mãe do meu filho, tal. Aí eu falei, mano, tô tentando achar uns nomes. Aí, puta, a gente foi vendo as faixas. Ela falou, onda é legal, cara. E aí eu falei, pode crer, onda é legal, mano. E aí acabou ficando onda, sabe, assim, porque foi o disco mais difícil pra me achar nome, assim. Eu fiz umas listas de uns 100, cento e poucos nomes, assim. Não conseguia, não conseguia. E às vezes tá na sua cara, né? Às vezes é ter pessoas de confiança, alguém perto, ou alguém que tá com um senso mais apurado te auxiliar ali, mano. Porque quando você tá compondo, assim, você fica muito imerso. E às vezes tá na sua cara, você não consegue ver, porque você tá muito dentro da coisa, sabe? Mas daí que surgiu essa concepção. Mas aí também eu comecei a explorar mais esse conceito de onda para essa coisa do reverberar também, a onda que reverbera de corpo a corpo, sorriso a sorriso, a coisa do movimento, né, que as ondas têm, e o ser humano também não desiste fácil, né? A gente não desiste fácil das coisas quando a gente está determinado, como as ondas também a gente continua em movimento. Então daí eu comecei a dar mais profundidade para o nome, sabe? Rael, ouvindo o disco, cara, que é um disco bem alegre, bem dançante, eu lembrei bastante do Boogie Night do Mano Brown, né, que é o disco de baile do Mano Brown. Eu queria saber se foi uma inspiração para você e essa influência dos Racionais que você que começou lá na sua adolescência, se ela reverbera até hoje, né, como uma onda, se ela vai batendo até hoje. Sim, o Mano Brown é sempre inspiração, né, cara? Eu comecei fazendo cover de Racionais quando eu tinha 11 anos, então hoje eu ser amigo do Brown, tem o show eu criou o Mano Brown, assim, tá junto com ele, às vezes a ficha nem cai direito, sabe? Não digo o Bug Night, porque o Bug Night tem um som específico, né? Mas sim, é um disco de baile também. A diferença é que o meu tem outros ritmos, né? O do Brown é bem focado mais na black music ali, no sentido do soul, né? Dessa coisa do soul, do funk, né? Do próprio boogie, né? Que também é um gênero. O meu tem essa coisa mais de trazer o Nordeste, de trazer o reggae, né? Tem esse diferencial em relação ao boogie night, assim. Mas sim, com certeza, esse disco do Brown é um disco incrível, assim. Eu sempre tô de olho nas coisas que ele tá fazendo. Inclusive, o disco do Racionais vai vir brabo. Eu acho que assim, eu sou rodeado de amigos artistas, então a gente acaba sempre se influenciando, né? Esse disco, o MC daí, o Rashid vieram aqui, eles ouviram, aí tinha música que nem ia entrar e acabou entrando porque eles falaram, mano, você não vai deixar essa de fora, sabe? Então a gente tem esse lugar, às vezes, de ouvir bastante o que o outro fala, assim. Também o Brau também deu vários toques pra mim quando ele veio aqui gravar, eu mostrei o disco todo pra ele. Então é um privilégio estar rodeado de pessoas que são criativas, assim, e tem essa troca, né, mano? Avaliando, né, toda essa questão da alegria que você trouxe, enfim, desse olhar não combativo para a música, falando de corpos pretos dançantes, eu queria entender
Como você vê essa questão de trazer os corpos pretos com essa alegria, com esse lado da música falando de amor, não falando só de resistência como um todo? Como você vê essa dualidade? Na verdade, eu acho que é uma coisa só, mano, porque a gente, como pessoa preta, a gente tem o direito de ser feliz também, entendeu? E a gente não é só as nossas frustrações. Tem dia que você cansa e não quer guerrear, mano. Tem dia que você só quer existir. Tem dia que até você tem todos os motivos pra você guerrear, mas tem dia que você não quer mais, mano. Então eu acho que a gente é isso também. As pessoas me veem como esse jovem preto, o rapper, aí a carapuça fica essa. A minha cara é essa mesmo, mas internamente eu tenho várias outras emoções, várias outras sensações, tenho traumas que eu não quero falar. Eu fiz 23 músicas. Dessas 23 só ficou 3, eu fiz 11 do zero. Dentro dessas tinha músicas com essas temáticas e tal. Mas eu fiquei 6 anos, né, sem fazer disco. Então esse tempo foi necessário pra mim também chegar nessa reflexão, sabe? De falar, meu, por que eu não posso fazer um disco de música alegre? Por que eu não posso fazer um disco de dança? Por que eu não posso ser pop também? Tem um monte, não vejo um artista homem, preto, pop, é difícil. Você perguntar um nome, não sei qual vem na sua mente, sabe? E eu acho que você também mostrar sua existência através do seu corpo em movimento, de você sorrindo, isso também é uma afronta, é combativo. Eu acho que às vezes incomoda o inimigo até mais. Porque o que incomoda eles mesmo é você ter as coisas, incomoda. Você tá rindo, incomoda, entendeu? Então eu acho que isso também é um instrumento de luta, é uma ferramenta de luta também. Eu me posicionar e fazer um disco assim, porque a gente merece ser, sabe? E às vezes as perguntas, a gente faz um disco de vida, às vezes eu vou em entrevista, às vezes tá eu e um outro artista, ou outra artista, e fala, ai, seu cabelo tá da hora. Aí chega em mim e fala, e aí, Rael, e a Síria, o que que você acha? Tipo, as perguntas mais pesadas vêm sempre pra nós. E às vezes eu não quero estar nesse lugar. Às vezes eu tô fazendo um disco de vida, mano. A pessoa quer que você fala de morte. Tá ligado? Eu tenho situações que eu passei que eu quero deixar lá atrás, lá, mano. Tá ligado? Que eu não quero nem. Eu, como pessoa, falando da minha subjetividade. Não tô falando de uma questão social e dos problemas que o jovem negro tem, entendeu? Tem coisas minhas pessoais que eu nem quero lembrar, tá ligado? Então, nesse disco era esse espaço. Eu criei esse espaço pra mim, falar, mano. Eu tiro onda às vezes quando eu quero também. Quando eu vou no baile, vou no Sintonia lá do KLJ, eu danço, eu tomo um drink, eu extravaso. E isso também faz parte do cotidiano das pessoas, sabe? Então esse disco é um pouco esse convite de movimento físico, corporal. Você apertar o play, fazer uma faxina, escolher uma roupa da hora pra você sair, pensar como que vai ser sua noite. É meio que esse processo, é um ritual de você poder celebrar, mesmo no meio desse caos que a gente está vivendo, né? Às vezes eu acho que a gente merece esse momento. Incrível, Raul, é muito massa ouvir você falar tudo isso. E eu quero trazer aqui duas citações suas, né? A primeira é falando sobre o Onda, quando você diz: só vamos combater os modos de opressão se estivermos dispostos a utilizar todas as ferramentas a nosso dispor, como a nossa alegria. E essa frase me reverbera em outra situação sua, que na verdade foi pra mim, numa entrevista no Música Pra Ver em 2019, falando do Capim Cidreira, quando você disse: a internet surgiu de um sonho de aproximar as pessoas, mas separou. Nesse mundão digital louco, de tantos discursos de ódio, quis falar de amor. Então, assim, a gente observa, na verdade, que você tá nessa onda de poder expressar vida e não morte já faz um tempo, né? Sim, o diferencial é que o Capim Cidreira é um disco mais introspectivo, que eu tava vindo de um processo de saindo de uma depressão, essa coisa toda, então ali eu quis trazer essa coisa do autocuidado, da saúde mental, o disco tem aquela coisa, assim. Esse é um disco mais pra fora, é pra cima, tipo, mano, esse disco pra mim, na verdade, é de libertação, de eu me permitir. Tá ligado? Eu falei, mano, por que eu não posso fazer um pagodão baiano? Entendeu? É de libertação. Eu tava me sentindo à vontade pra fazer. E eu acho que de forma orgânica eu consegui sintetizar, não ficou uma forçação. Mas sim, eu sempre tentei trazer um pouco desse outro lado, que eu acho que a música tem esse poder, né? Racionais fez isso por mim, Djavan fez isso por mim, falando de amor, Jorge Ben fez isso por mim. Na verdade, isso que eu tô fazendo é uma reprodução do que esses mestres já fizeram e continuam fazendo, né, mano? Tipo, se eu ouvir um Djavan, não tem como você ficar pensando em ódio, mano, tá ligado? É meio isso. Então, eu acho que o Onda é um outro processo dessa fala de amor, assim, sabe?
Esse eu tô mais na pista. Aquele eu tô mais um amor de eu me amo hoje bem mais do que ontem, não mais do que amanhã, entendeu? Esse é eu me amo e vou celebrar por isso, tá ligado? Rael, eu queria fazer uma pergunta referente ao álbum também. Você mencionou que o álbum não é só uma questão de guerra, mas sobre um momento de conexão com a música, com a vida, sobre alegria também, como a gente está conversando aqui. E aí eu queria saber de você, qual mensagem você espera transmitir aos ouvintes, assim, com o álbum, além da alegria, dessa conexão que você mesmo teve na construção do álbum? Eu acho que é isso, é um convite ao movimento. Eu começo falando simbora. As palavras têm poder, como se simbora, e é uma música pra cima. Aquilo eu acredito que também sirva de uma injeção de ânimo em algum momento, né? E vou falando até acaba até o sol raiar. Então é um convite para você aproveitar os momentos da sua vida, das relações, né? Que também eu falo muito dessa parte da relação entre os seres, no sentido do amor, né? Dessa troca que existe entre os seres, de aproximação, a gente está num país tropical, então tem músicas que são calientes, que fazem esse convite e tal, que meio essa coisa que eu falando que eu tô na pista. Mas eu acho que ele também é um disco para você se concentrar no agora, entendeu? A gente tá tendo essa dificuldade. Então acho que ele tem um pouco dessa mensagem assim de tipo, mano, vou colocar esse bagulho aqui, vou fazer uma faxina como eu falei, ou é um churrasco com meus amigos hoje, ou puta, eu vou entrar nessa onda, nessa vibração. É isso que, tipo, mano, abre a janela e deixa essa onda de luz entrar, sabe? E é meio isso, esse disco eu acho que ele tem esse convite, assim. E como eu falei, eu não lembro quem me perguntou antes, de que a gente também pode construir esses momentos, né? Então depende de o quão você está disposto a se permitir a viver isso. Tem hora que a gente entra numa onda errada também. Essa é a das ondas que eu quero propor, as ondas tipo que sejam ondas que você consiga se divertir e sair um pouco dessa Babilônia, né? É o que eu disse, tipo assim, eu fazer um disco dessa maneira não quer dizer que eu tô esquecendo das outras coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? A gente continua no front aqui no dia a dia, na luta, resolvendo nossos problemas pessoais e tudo mais, mas não é só isso o tempo inteiro. Então a mensagem que eu quero passar com esse disco é isso, mano. Não é só as nossas frustrações o tempo inteiro. Não é só as contas para pagar o tempo inteiro. Você pode arrumar alguma forma que você pode achar no seu interior de você sorrir, de você encontrar pessoas, de você se movimentar, de você mudar o clima da sua casa. Às vezes o bagulho tá tudo bagunçado ali. Às vezes você dá uma geralzinha, já passa um pano no chão, já sobe um cheirinho, você já muda o clima. É meio isso, entendeu? É uma coisa simples, na verdade, né? A profundidade desse disco é a pesquisa musical, mas se você for ver bem, a simplicidade dele tá nessa coisa de você se permitir a tentar ser feliz também, né? Perfeito. Rael, você é um cara que transita entre tantos assuntos diferentes nas músicas, entre tantos gêneros e estilos musicais, até mesmo geografias. Você citou turnê na África agora, né? E aí, aonde mais você vai transitar daqui pra frente? Agora eu espero o resultado do disco, reverberar mais essa onda, bater em outros lugares, né? Bater em outros continentes, né? Pegar essa costa do Brasil inteira. Esse é o plano. Eu acho que quando a gente lança um disco com essa proposta, a gente quer dialogar com mais pessoas, né? Então a gente ter um disco com artistas desse calibre, né? Com essa diversidade musical, a gente está chamando o público para olhar para o que a gente está fazendo também. Então a gente tem vontade de alcançar mais pessoas, de tocar em lugares que eu nunca toquei. É esse o exercício, assim, também, né? Eu sou um cara que nem eu falei, que nem as ondas eu não paro, mano. Eu já tô pensando aqui qual vai ser o próximo, mas eu tenho que me concentrar, tipo, mano, curte um pouco disso. Você acabou de lançar, calma, esfria. Mas a intenção é essa, agora é a gente bolar o show, né? A gente vai começar agora os ensaios e tal, bolar um novo show, bolar essa nova onda pra gente sair navegando aí nesse oceano de sentimentos aí. Bom, então termina aqui mais um episódio do podcast Música Pra Ver. Não deixa de dar play e de conhecer mais dessas obras na página do episódio lá no musicapavê.com. Participaram do podcast Andressa Brito, Bruno Tacalca Pugliese, Clara Portilho, Gabriela Pavão, Letícia Stradiotto e Mariana Santos, com Roberto Soares Neves também nos bastidores. Eu sou André Felipe de Medeiros e vejo você na próxima.